Olá pessoal, estamos iniciando agora mais um programa Justiça Ideal. Nós hoje vamos conversar com o advogado e professor Rogério Beltrão. Ele vai nos trazer aqui um tema, um bate-papo super interessante que eu recomendo aí que ninguém perca. Vai falar sobre planejamento sucessório. É um tema que eu acho que é de interesse de muita gente, né? Eu próprio tenho interesse em conhecer um pouco mais dos detalhes, como a gente se preparar, né? Como a gente planejar a nossa sucessão com relação, relativamente ao nosso patrimônio, né? Quem tem uma empresa, por exemplo, como é que vai preparar essa empresa para passar para os seus herdeiros? Então, é um papo que eu acho que vai trazer aqui informações que interessam a muita gente. Rogério, eu queria mais uma vez agradecer aqui por você ter aceito o nosso convite e você sempre abrilhantando aqui o programa com o seu conhecimento. Rogério, antes de mais nada, eu quero fazer esse agradecimento por você aceitar mais uma vez. Eu sei que você é muito ocupado, inclusive está escrevendo as suas teses aí, mas em que consiste verdadeiramente, assim, do ponto de vista prático, um planejamento sucessório? Por que isso é importante? Qual o momento da vida? Porque a gente, às vezes, está chegando numa fase da vida que aí começa a pensar no que fez e o que fez e aquilo que fez ou construiu, como é que vai ser acompanhado, como é que vai ser administrado e o que fazer, então, nessa fase da vida. O homem chega com uma idade madura e aí vai pensar nos seus herdeiros, como é que faz? Só um parênteses, eu tive uma experiência até um cliente há muitos anos atrás, onde o pai deixou um certo patrimônio e aí só que não escriturou os imóveis, enfim, eram contratos, né, de compra e venda, e isso aí trouxe uma dor de cabeça imensa. Então fala aí pra gente o que é que você tem a nos contar sobre isso. Lula, primeiramente queria agradecer aos telespectadores por nos deixar entrar na casa de vocês nesse sábado pela manhã. Agradecer a você, Lula, que é um querido amigo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na TV Marcha para discutir temas tão relevantes. Lula, primeiro a gente tem que entender, acho que a pergunta que você fez é essencial. Vou dividir ela em alguns pontos, que é muita informação, e eu tentar passar isso da maneira mais clara possível, sem muito juridiquês aqui para o telespectador, certo? A gente tem que entender que o planejamento sucessório nada mais é do que analisar a melhor forma de transmitir o patrimônio para dar continuidade a esse patrimônio. Seja ele bens imóveis, seja isso uma empresa, certo? Então, tem que primeiro traçar esse ponto. Se a gente vai para um caminho, Lula, padrão, qual seria um caminho normal de uma sucessão? Através da abertura de uma herança, certo? Com falecimento, e essa herança ser distribuída para os herdeiros necessários. Tá? O que são os herdeiros necessários? O Código Civil vai dizer para a gente que vai ser, primeiro, os descendentes junto com o cônjuge, certo? Posteriormente, acaso não existam descendentes ou cônjuge, os ascendentes, e aí sai seguindo uma linha sucessória. Esses herdeiros necessários, eles obrigatoriamente vão receber parte do patrimônio, seria 50%, que a gente chama de legítimo. Esse patrimônio não pode ser disposto, você não pode dar esse patrimônio para outra pessoa, mas 50% do seu patrimônio você pode dispor de outra forma. Quando a gente fala em planejamento sucessório, é justamente entender como a gente vai converter esse patrimônio após o seu falecimento, ou muitas vezes de maneira antecipada, de uma melhor forma, de uma maneira mais eficiente, tanto no ponto de vista organizacional, tanto quanto no ponto de vista tributário, certo? E aí a gente tem diversos mecanismos, diversas possibilidades de se fazer esse planejamento sucessório. Muitas delas até geralmente não muito faladas. Então a gente vai hoje dar uma desmistificada aqui em algumas coisas. A gente vai falar um pouco sobre cada ponto do planejamento sucessório, certo? O importante é a gente ter em mente, basicamente, assim, qual o objetivo disso, tá? Primeiro, se você tem só um herdeiro, se o seu patrimônio já está todo regularizado, se você não tem a intenção de transferir isso para outra pessoa, fica mais difícil, principalmente se o patrimônio não for um patrimônio de grande vulta, fica mais difícil a gente falar um pouco em planejamento sucessório, tá?
Tem muita gente vendendo planejamento sucessório, muito advogado vendendo planejamento sucessório, na perspectiva de holding. Hoje está na moda a tal da holding, a gente vai falar um pouco sobre holding, para todo mundo, como se fosse uma receita de bolo. E aí eu particularmente não tenho esse posicionamento. Eu gosto realmente de ver efetivamente qual é o caso, qual é a necessidade para indicar o melhor remédio. Muitas vezes não tem. Muitas vezes, de fato, um inventário, que é o caminho normal, é o caminho após o falecimento, aberta a sucessão, é feito um inventário, esse pode ser extrajudicial em cartório ou judicial, e aí a gente caminha para a sucessão, a transmissão do patrimônio, pagamento dos impostos, etc. Muitas vezes esse caminho vai ser o caminho menos custoso, o caminho mais fácil, mas dependendo do tamanho do patrimônio, da complexidade. Eu falo muito da questão organizacional. Se você tem mais de um herdeiro, esses herdeiros não têm uma convivência muito boa, talvez seja interessante fazer uma distribuição do patrimônio. Então, é nessa perspectiva que o planejamento sucessório ele se apresenta, certo? Na ideia dupla. Primeiro, a parte de eficiência, você pagar menos imposto, você transmitir o patrimônio de maneira melhor. E na segunda, a questão da questão organizacional. Se tiver algum tipo de briga, algum tipo de celeuma, algum tipo de desavença entre os herdeiros, você não quer deixar um pepino para seus filhos, sua esposa, resolver depois. Você quer deixar isso resolvido. Então, mais ou menos isso. Deixa eu te perguntar, então, com relação, você falou em 2 pontos. Vamos falar o que eu acho que muita gente se preocupa com relação ao gasto, porque a gente sabe, que nós advogados, nós sabemos o quanto custa, né, você transmitir um bem, por exemplo, uma propriedade de um bem. Aí tem as questões dos impostos com o governo, tem a questão dos emolumentos, né, do cartório de registro, enfim. Durante a vida, qual é a perspectiva que alguém que tem um patrimônio razoável tem de reduzir o seu custo, fazendo essa transferência, não sei se gradativa, ou então através de uma holding, que ela possa amenizar, né, esse custo, diminuir esse custo, e aí, quando quiser parar de vez, aquilo lá está transmitido já, sem um grande impacto, porque às vezes acontece quando alguém falece, por exemplo, e aí os herdeiros vão transferir esses imóveis. Você tem que, muitas vezes, vender, se desfazer de um próprio bem, que isso eu já vi várias vezes, se desfaz de um bem para poder arcar com o compromisso do custo dessa transferência. Existe uma maneira legal, obviamente, que possa reduzir, minimizar esse custo? Claro, claro. Quando a gente fala de imóveis, Lula, essa transmissão fica um pouco mais complexa para fazer essa redução. Vou explicar o porquê. A forma que teria para a gente conseguir dar uma redução na carga tributária de uma sucessão causa-mortes seria a conversão na holding, certo? O que é que você paga? Eu acho que é muito importante a gente entender isso. O que é que eu pago hoje se eu tiver que abrir uma sucessão causa-mortes? Basicamente, você vai pagar o ITCMD, taxas de cartório, honorários advocatícios, vai gerar algo em torno de 10%, talvez 12% do seu patrimônio ali distribuído. E se realmente for um inventário que vá se perpetuar no tempo, é muita briga, isso vai aumentar, esse percentual vai aumentando, tem as multas, pode chegar até 18%, 20% do patrimônio, certo? Então, é uma perspectiva que a gente tem hoje de custo para, evidentemente, fazer uma sucessão. Quando a gente fala uma holding patrimonial, uma holding familiar, a gente está antecipando essa sucessão. E como é que eu faço isso? Basicamente, eu constituo uma empresa, que aí ela é holding, porque o verbo é to hold, que é um verbo que é em inglês, que é de segurar, né? Então, vai ser uma empresa que ela vai gerir, ela vai administrar, ela vai controlar o seu patrimônio. O objetivo dela é exatamente esse. Ela não possui uma atividade empresarial, necessariamente. Ela vai gerir o patrimônio. Então, nessa perspectiva, você vai colocar o seu patrimônio mediante ou incorporação de capital ou doações para dentro da holding. E esta operação, dependendo de como for feita, pode não ser tributável, tá? Mas, primeiramente, teria que fazer uma empresa com outra finalidade, colocar o patrimônio lá e depois converter na holding após 2 anos. É um procedimento que demanda tempo, mas pode ser feito. É isso que eu ia perguntar, desculpa lhe interromper, mas você tocou no ponto. A criação da holding, dessa empresa, se o
sócio dessa empresa, ele já é detentor de imóveis, de bens, em nome dele, ele pode transferir para essa empresa sem o custo da transferência? Como é que existe a isenção? Vamos lá. É uma questão que a gente chama de modalidade tributária para fins de incorporação de capital social. Tá? Existe uma modalidade tributária quando você incorpora um bem, um patrimônio no capital da empresa, isso não vai ter uma carga tributária, você não vai pagar o ITCMD disso daí. Tá? Mas existe uma exceção da exceção. A regra é pagar o ITCMD, mas quando há incorporação você não paga. Né? E a exceção da exceção é quando exatamente a empresa ela é uma empresa gestora, administradora de bens imóveis. Então, é exatamente a natureza de uma holding. Então, se você tem uma holding e você transfere o patrimônio da sua pessoa física, de outra PJ, para dentro da holding como incorporação de capital, vai ter que pagar o imposto, vai ter que pagar o ITCMD. Por causa da natureza da holding. Por isso que eu falei a questão de tempo. Se você constitui uma empresa antes, uma empresa de consultoria, ou outro tipo de modalidade empresarial, e for colocando patrimônio nela, e ela não possui natureza imobiliária, essa operação não vai ser tributável. Só que se você mudar dentro de 2 anos a natureza jurídica para a natureza holding, a natureza imobiliária, você vai pagar o imposto em decorrência daquela transação que você fez lá atrás. Então foi o que eu disse. Se você tiver tempo para fazer esse planejamento sucessório, a gente consegue fazer de uma maneira gradativa e aí, posteriormente, a gente muda a natureza jurídica da empresa justamente para transformar ela numa holding para poder gerar aquela operação, tá certo? Então, é uma possibilidade, demanda mais tempo, existem certos riscos, mas é possível de ser feito. Mas o interessante é você atentar, Lula, que também essa operação no futuro, quando você vier a falecer, também vai incidir o imposto, né? Porque o que é que você vai transmitir quando você morrer? Você não vai transmitir os bens, os imóveis. Você vai transmitir aquela cota daquela empresa que você tem. Tá? E aí, qual é a sacada? Qual é o jogo aqui? Na hora que eu constituo a empresa, se eu quiser fazer um planejamento sucessório, eu abro a empresa, coloco, digamos que somos aqui, eu e você é meu pai, eu sou seu filho, certo? Então, eu abro a empresa no nome do patrimonialista, o nome de Lula Crispim, né, que aqui detém o patrimônio, é o homem rico aqui da casa. E aí, eu me coloco também como sócio da empresa com uma cota menor. Se eu transfiro o patrimônio para Lula e depois transfiro as cotas de Lula para mim quando ele vier a falecer, eu vou pagar o imposto. Mas, se eu faço o contrário, eu constituo a empresa e já faço a cessão da cota de Lula para mim, tá? Com algumas cláusulas que a gente coloca de proteção, Lula que vai, o patrimonialista é que vai continuar administrando a empresa, ele vai poder ter o direito de voto, menos possuindo uma cota menor, a gente faz um arranjo societário que permite isso. E aí eu transfiro o patrimônio de Lula, pessoa física, para a empresa. Ao fazer essa operação, se o Lula tem 1%, eu tenho 99%, aquele patrimônio ele vai ser transferido para mim, certo? Então, se eu cedo a cota da sociedade antes de converter o patrimônio, aí eu fico mais isento dessa operação, tá? Entendi. A ideia é que seja feita dessa forma. Só que tem todo o arranjo jurídico. Por isso que chama planejamento. É algo trabalhoso, por isso que eu brinco. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, você tem que pensar o que é que você quer. Né? Eu tenho 3 casas, uma casa em Camboinha, um apartamento em Manaíra, tenho dinheiro em conta, tenho algumas ações, tenho um patrimônio aqui. Primeiro, o que é que eu quero? Não, eu quero passar isso para os meus filhos, eu quero pagar menos imposto. Se o objetivo é esse, primeira coisa, procurar um bom advogado, uma pessoa da sua confiança, né? Seja uma pessoa que trabalhe com empresarial, trabalhe com direito sucessório, trabalhe com direito imobiliário, e aí você contrata esse advogado, contrata essa pessoa para poder sentar junto com você, vão ser algumas reuniões, para poder realmente entender o seu patrimônio, entender o que você tem e pensar os melhores caminhos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tenho, inclusive, um amigo que trabalha com seguro de vida, inclusive uma empresa internacional, que é um seguro diferente que você paga e depois recebe. Né? E tem a previdência privada também. Qual é o papel desses institutos numa sucessão, num planejamento sucessório? Muito bom, Lula. Porque esses institutos são institutos que fogem do comum para planejamento sucessório. Muita gente
É isso que eu tenho falado. Muita gente vende muito a holding. Não, faça uma holding. Mas às vezes a holding não é o mais interessante. Se você não tem tanto bem imóvel, a holding não vai ser interessante para você, entendeu? A holding é para transferir bem imóvel, tá? Então, veja, nessa perspectiva, a gente tem testamento, tá? Como o planejamento sucessório. Se você quer passar aqueles bens, se você quer passar algum para algum primo que lhe ajudou quando você era pequeno, entendeu? Uma avó de criação que lhe criou e hoje você não quer que o patrimônio ela fique sem nada se você morrer, você coloca um pedacinho para ela. Isso a gente pode fazer testamento. O custo é baixíssimo e a transmissão do bem vai ser feita quando você morrer, mas você já mostra a sua vontade. Então, testamento é um. Holding é outro. O holding a gente já falou, ainda que superficialmente, né? E aí a gente tem outros caminhos, né? Que seria basicamente seguro de vida e previdência privada. Eu gosto do seguro de vida porque ele não possui incidência tributária, né? O seguro de vida, como você falou, para receber antecipadamente, eu desconheço. Isso aí é a previdência privada que a gente chama VGBL, tá? Uhum. O seguro de vida é interessante porque eu já posso estar perto do leito de morte, eu posso fazer um seguro de vida para transmitir esse patrimônio de maneira isenta para um herdeiro meu, ou um beneficiário que não seja herdeiro. É uma possibilidade. A gente vê, às vezes, até a parte de seguro de vida com uma pessoa que possui um relacionamento extraconjugal, uhum. Né? Então, isso às vezes acontece também. Mas o problema do seguro de vida é que se você fizer muito tarde, já perto do leito de morte, este valor vai ser bastante abocanhado aí pelo seguro, né? E aí o que é que a gente entra? Exatamente nas previdências. A gente tem que entender o que é uma previdência privada, né, Lula? Previdência privada, pessoal, não quer dizer que você vai deixar de contribuir para a INSS, tá? Essa ideia ela é equivocada. O próprio imposto de renda também, né? Exatamente. Pelo contrário. É muito interessante a previdência privada, a que a gente chama PGPL, tá? Que é a que pega o imposto de renda deduzível, tá? E aí eu vou explicar melhorzinho o que é que funciona a PVBL e a VGBL, tá certo? Que é basicamente o seguinte, são duas previdências privadas nas quais você vai contribuir mensalmente, e passada a fase de contribuição, você vai chegar a uma fase que você vai poder ou sacar o valor integralmente, e aí se você quiser gozar desse dinheiro, você pode usufruir, ou se você quiser reinvestir, que muitas vezes, se você trabalha com mercado de ações, fundos imobiliários, vale mais a pena você tirar a baixa de uma previdência privada e investir em algum tipo de papel lá na B3, tá? Isso aí é possível também, e você viver da rentabilidade daquilo ali, tá? Mas isso eu estou falando numa perspectiva de aposentadoria, né? De uma verba, uma renda extra ao final da vida. No final da vida não, a gente fala com 60 anos, né? O pessoal vende até 90, então assim, tem 30 anos aí de gozo desse valor tranquilamente. Então, para fins de previdência, você pode fazer isso. Ou você pode deixar a previdência privada e ela vai lhe pagando mensalmente também. Se você quer uma remuneração de 10 mil reais, ela vai lhe pagando aquilo ali, você só vai ter que fazer o cálculo para saber quanto você tem que contribuir. E tem a pensão vitalícia, né? Isso. E aí tem outra modalidade, que é a VGBL, tá? Que a VGBL ela possui um sentido mais sucessório. E aí é onde ela entra no planejamento sucessório. Enquanto a PGBL você paga mensalmente, e esse valor pode ser deduzido do imposto de renda até 12% da alíquota, certo? Então vamos lá, você tem uma renda mensal de 100 mil reais, tem renda anual 100 mil reais, tá? Então, você ganha aí 8 mil e pouquinho por mês, né? Uhum. Se você tem essa renda, no final do ano você teve 100 mil reais. Dos 100 mil reais, você pagou 12 mil reais de previdência privada, PVBL. Então, você pode tirar esse valor do imposto de renda que você ia pagar em 27,5% em cima de 100 mil, tá? Então, esse valor pode ser retirado da declaração anual, tá? Só qual é a grande questão? Quando você for sacar isso mais na frente, você vai pagar imposto de renda em cima do todo. Do que foi tudo que foi contribuído, entendeu? Então, na hora de retirar, você vai pagar mais imposto de renda. Mas você tem que pensar o quê? Eu já estou pagando isso com isenção de imposto. Eu já estou pagando isso com o imposto que eu deveria pagar. Então, vale a pena ainda. Porque se você passar por mais de 10 anos, você pode fazer uma alíquota progressiva, né? E aí você vai pagar assim, 10% de imposto de renda, entendeu?
E por outro lado, isso aí foi uma forma que não é uma forma sucessória, tá? Que é uma forma que ela possui natureza realmente previdenciária, tá? E tem a outra forma de previdência privada, que é a VGBL, que é onde eu estava querendo chegar, que ela possui natureza de seguro, tá? É como se fosse um seguro de vida, tá certo? Mas operado da mesma forma que uma previdência privada. Você vai pagar mensalmente, ou você pode chegar no final da sua vida e dar um aporte alto, certo? E esse valor você pode ou receber antecipadamente ou receber mensal, a estilo da outra. Qual a diferença? O imposto de renda incide tão somente sobre o lucro. E outra, quando você falecer, esse valor vai ser automaticamente liberado para os seus herdeiros, sem incidência tributária. Então, vamos lá, se você hoje tem 100, 200, 300 mil reais na conta, talvez valha mais a pena você fazer um VGBL, e aí, a partir desse VGBL, você transmitir esse patrimônio. E qual é o ponto muito interessante desse VGBL? Ele é liberado imediatamente. Então, se você tem a preocupação de não deixar a sua família desamparada, se você tem a preocupação de, assim que você falecer, sua família ter algum valor para poder sustentar, para poder suprir, se você sabe que sua casa não tem outra receita, e talvez vinha algum tipo de complicação sucessória, um filho fora do casamento, alguma coisa que vá dificultar, você faz um VGBL, porque esse dinheiro vai ser liberado assim que você falecer para a sua família imediatamente. Então, e sem incidência tributária, você já economiza aí 8% de TCD da operação. Então, perfeito. É um ponto interessante. Rogério, você me conhece, eu gosto de dar exemplos práticos, porque quem está assistindo muitas vezes não tem o conhecimento técnico jurídico para atingir a compreensão máxima. Então, às vezes, a gente ilustra com exemplo. Eu tive um amigo, né, tem um amigo ainda, claro, e o pai dele construiu, aliás, uma incorporadora construiu um prédio no terreno deles na beira-mar do Cabo Branco. Já o prédio pronto, alugado, vários, inclusive tinha até magistrado utilizando lá o prédio, um dos apartamentos, e de repente chegou um oficial de justiça e disse, olha, aqui está tudo paralisado, essas vendas, venda do imóvel, agora está cancelada aqui a venda, não tem valor jurídico, enfim, foi uma medida meio drástica que inclusive foi corrigida depois pelo tribunal, mas teve um problema. Por quê? Porque não houve um planejamento sucessório e de repente apareceu um herdeiro que não tinha sido contemplado no inventário e requereu lá o direito de ter parte naquele prédio. Então, não houve aí o cuidado, não houve o planejamento necessário que você falou, por isso que é interessante que realmente haja esse tempo que você diz, esse tempo aí que se possa pensar, trabalhar, tentar reduzir o custo, né, e fazer a coisa da melhor maneira, porque isso não deixa de ser um ato de amor de quem está deixando, sabe por quê? Porque aquele momento que há a transferência do bem, há o falecimento do patriarca, digamos assim, ali você pode estar transferindo grandes problemas, né, para seus herdeiros, as pessoas que você ama. Então, se você pode evitar isso, né, e deixa de ser um ato de cuidado, de amor, em planejar essa sucessão. Você concorda com isso? Plenamente, Lula. É um cuidado que se tem justamente para evitar deixar problemas, né? A gente vê muito isso no lado empresarial. Às vezes a empresa está com muita dívida, às vezes é uma empresa deficitária. Muitas vezes a gente pode fazer um planejamento sucessório, inclusive com o próprio casal. Tá? A gente faz um divórcio, certo? Depois faz um casamento com separação de bens, ou mesmo faz uma ação com mudança de regime matrimonial. Ou no ato do próprio casamento, aquele primeiro a gente faz um regime de separação matrimonial, e aí você institui, você sabe que a empresa, você vai construir uma empresa de alto risco, certo? E aí você coloca a empresa, o nome de um cônjuge, coloca o patrimônio no nome do outro, se você existe uma confiança realmente por trás dessa relação que você sabe que vai durar, né? Isso hoje em dia é muito complicado de pensar dessa forma, mas é possível, né? Isso é uma forma de planejamento sucessório. A questão da transmissão da empresa em si, porque muitas vezes eu tenho 2, 3, 4 filhos, mas só um entende do negócio. Na hora que eu faleço, quem é que vai gerir aquela empresa? Né? Quem vai ser o novo CEO daquela empresa? Então, tenho que estabelecer isso. Né? Então, ao criar uma holding, por exemplo, eu já posso estabelecer, se eu falecer, quem vai fazer a administração da empresa é o filho B, certo? Então, isso daí você já
coloca tudo direitinho, ajeita. Então, é uma parte importante do planejamento sucessório. E outra parte, Lula, que infelizmente no Brasil, e eu não culpo o brasileiro, eu culpo o sistema. Hoje a gente tem muita essa ideia de, eu vou comprar, não, mas vou escriturar agora não. Qual é o grande porquê que isso acontece? Porque o TBI é caro. Você vai pagar quase 5% do imóvel, 3% de TBI, mais as taxas de cartório, advogado, às vezes, para fazer a operação, vai gastar 5%, 6%, entendeu? Está falando de um imóvel de 1 milhão, dá 50 mil reais de custo operacional, né? Então, a gente tem que, realmente, não dá para culpar o brasileiro de não querer fazer a escritura logo. Isso acontece demais. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa falece. Aí então tem uma compra e venda. Quando vê a pessoa que você comprou já faleceu. Aí como é que eu vou transmitir esse patrimônio? Vou ter que entrar com ação de adjudicação compulsória contra o herdeiro ou contra o espólio para poder transferir aquele patrimônio. Então a coisa vai começando a ficar complicada, entendeu? Então o primeiro ponto do planejamento sucessório é você regularizar seu patrimônio. Deixa o patrimônio ok, e aí você olha para frente. O que é que eu quero fazer com esse patrimônio? Como eu disse, a grande sacada é a continuidade do patrimônio, de maneira eficiente. Essa questão toda envolve também uma proteção patrimonial, uma blindagem, não é isso? Porque a gente conhece vários casos, por exemplo, você compra um loteamento, né, um lote no loteamento, e esse loteamento você não registra, você não escritura, e daqui a pouco essa empresa que loteou aquela área, ela tem um problema, digamos assim, na esfera trabalhista, o imóvel foi penhorado, você não escriturou, e aí vai dar um trabalho enorme, né? Então, aí entrar com embargos de terceiro, aquela confusão toda. Então, é interessante que se planeje. Obviamente, existe um custo também para fazer a escrituração, a transferência desse bem, mas isso com planejamento, eu acho que isso tudo minimiza e os riscos reduzem bastante. Nós temos aí, eu acho que cerca de uns 40 segundos para você falar um pouco somente sobre isso aí e a gente se despedir aqui por enquanto, que a gente vai se encontrar outros momentos, eu tenho certeza. Com certeza. Queria conversar mais um pouco, o tema é muito agradável, eu adoro falar sobre isso. Para mim, é muito mais uma conversa, um bate-papo que bacana com um amigo do que qualquer outra coisa. Como diz, só faltou uma cervejinha para a gente passar o resto da manhã aqui conversando e ir embora, né? Mas, Lula, eu acho que o mais importante disso tudo é você ter em mente que... você entender que não é um custo. Tá? Eu estou pagando TBI, estou pagando advogado, estou pagando imposto, mas isso não é um custo. Sabe por que não é um custo? Porque se você não fizer, mais na frente o problema vai ser tão grande, o custo aí vai ser muito maior, entendeu? O risco de uma perda de um patrimônio, o risco de uma briga familiar, que aquele patrimônio ficasse 20, 30 anos no inventário e ninguém efetivamente usar e gozar daquele bem, isso é custo, entendeu? O planejamento sucessório é um gasto, evidentemente, tudo, mas é um gasto com uma segurança. Você está comprando segurança jurídica, está comprando tranquilidade, está comprando paz, você está comprando evitar uma briga na sua família. Então, isso daí às vezes não tem preço, né? Como diz a propaganda do Mastercard. Mas é isso, Lula. Eu queria só agradecer novamente aqui o convite, agradecer que a TV Master por abrir o espaço e agradecer os telespectadores, deixar a gente entrar na casa de vocês com um assunto assim tão importante, tão interessante da gente conversar. Perfeito, Rogério. Muito bom de verdade. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né, depois dessa aula aqui sobre sucessão, planejamento sucessório. E para mim foi um prazer imenso, né, receber mais uma vez Rogério. Rogério sempre nos passando aqui bons ensinamentos. E ficamos por aqui. No próximo sábado, nós estaremos de volta a partir das 10 horas da manhã aqui na TV Master. Um abraço a todos.